Oi, gente. Graças e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, Pai, te louvamos, Senhor, porque Tu és maravilhoso. Tu és o único Deus, Pai amado, que sempre existiu e sempre existirá, Pai. Te louvamos, Senhor, porque Tu és um Deus justo, um Deus misericordioso, Pai. Deus bondoso. Pai, obrigado, Senhor, porque aquilo que merecíamos, Pai, o Senhor não nos deu, que era a Tua ira, Pai amado. Pelo contrário, o Senhor nos deu o Teu amor, meu Deus. O Senhor deu o Teu Filho Jesus Cristo para morrer a morte que merecíamos, Pai. Para sofrer o sofrimento que merecíamos, Pai, e merecemos, Pai. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui, Senhor, para te buscar, Pai amado. O Senhor afastou de nós, meu Deus, toda a preguiça, tudo, Senhor, toda a distração que nos impede de te buscar, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor é misericordioso, rico em misericórdia, Pai. Senhor, sem tua misericórdia, Pai amado, não estaríamos aqui, Pai. Já não estaríamos aqui há muito tempo, Senhor. É a tua misericórdia que nos sustenta, Senhor. É a tua graça que nos basta, Pai. A tua graça, meu Deus, nos salvou. A tua graça nos tirou da condenação, Pai, e nos trouxe para a vida. Vida essa que só encontramos em teu Filho Jesus Cristo, Senhor, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, Pai. Verdade que só encontramos nele, Senhor. Quem quiser ir a Ti, meu Deus, não tem outro caminho senão teu Filho Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado porque temos essa oportunidade de Te buscar, de Te adorar, Senhor. De dizer, Pai, que somos totalmente dependentes de Ti. Dependentes do Teu amor, Senhor. Da Tua misericórdia, Pai. Da Tua justiça, Senhor. Senhor, a nossa justiça é falha. A nossa justiça é imperfeita, Pai. A nossa justiça, Senhor, só nos atrapalha, meu Deus. Mas a Tua justiça é perfeita, Pai. Senhor, nos ensine a esperar pela Tua justiça, Senhor. Obrigado, Senhor, por este momento que alimentamos nossa alma, Pai. Peço, Senhor, que o Senhor afaste de nós toda a distração, meu Deus, que possa vir nos incomodar, Pai amado, nos tirar a atenção do Teu Evangelho, Pai, da Tua palavra, Senhor. Te pedimos também, Senhor, que o Senhor continue nos usando para levar a Tua palavra através da internet, Senhor, e que o Senhor, meu Deus, tenha mais e mais adoradores em espírito e em verdade, Senhor. Que na volta do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, essas pessoas possam ir para um lugar onde a morte não existe, onde mal algum não existe, Pai. Porque a morte, meu Deus, foi vencida pelo Teu Filho Jesus Cristo na cruz, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado por esse devocional que vamos fazer agora, Senhor, e peço, Pai, que o Senhor nos dê entendimento, sabedoria, meu Deus, compreensão, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos para o devocional de Spurgeon.
Hoje, dia 31, último dia do mês. O devocional está relacionado a Isaías, capítulo 51. Isaías 51, nós vamos ler o capítulo todo, tá bom? Para entender o contexto. Isaías 51. Palavras de consolo para Jerusalém. Uma introdução que vai do versículo 1 ao 16, diz assim. Este trecho começa nos versículos 1 a 8, com uma espécie de ampliação de Isaías, capítulo 50, versículo 9, parte B, e 10, versículo 10. Os inimigos do povo vão desaparecer. Capítulo 51, versículos 6 e 8. Mas este pode confiar e esperar em Deus. O povo responde, versículos 9 a 11, e pede a Deus que entre em ação imediatamente, respondendo agora o que ele fez ao criar o mundo e ao tirar antepassados deles da escravidão no Egito. Deus volta a falar nos versículos 12 a 16, prometendo ajuda e proteção. E o capítulo inicia assim. O Senhor Deus diz: escutem os que procuram a salvação, os que pedem a minha ajuda. Lembrem da rocha, da qual foram cortados, da pedreira de onde foram tirados. Pensem no seu antepassado Abraão e em Sara, de quem vocês são descendentes. Abraão não tinha filhos quando eu o chamei, mas eu o abençoei e lhe dei muitos descendentes. Eu, o Senhor, terei compaixão de Jerusalém e de todas as suas casas que estão em ruínas. Eu farei com que as suas terras secas virem um jardim, como o jardim que plantei na região do Éden. Ali haverá alegria e felicidade. Haverá música e cânticos de louvor a mim. Escute, meu povo, dê atenção ao que eu vou dizer. Vou dar as minhas leis às nações, e os meus mandamentos serão uma luz para os povos. Virei logo salvá-los. Está chegando o dia da minha vitória, e eu governarei todos os povos. Nações distantes esperam por mim e confiam em mim para protegê-las. Olhem para o céu, lá em cima. Olhem para a terra, aqui embaixo. O céu desaparecerá como fumaça. A terra ficará gasta como uma roupa velha, e os seus moradores morrerão como se fossem moscas. Mas a minha vitória será total.
O meu poder durará para sempre. Escutem, vocês que sabem o que é direito, que têm a minha lei no seu coração. Não fiquem com medo quando forem ofendidos. Não se aborreçam quando os outros zombarem de vocês, pois eles desaparecerão como uma roupa de lã destruída pelas traças. Mas a minha vitória será total. O meu poder durará para sempre. Acorda, ó Senhor, acorda. Salva-nos com o teu grande poder, como fizeste antigamente, no tempo dos nossos antepassados. Tu cortaste Raabe em pedaços. Tu mataste aqueles monstros do mar. Tu fizeste o mar secar. Secaste as águas profundas. No meio do mar, abriste um caminho, para que por ele passasse o povo que salvaste. Aqueles a quem o Senhor salva, aqueles a quem o Senhor salvar, voltarão para casa, voltarão cantando para Jerusalém, e ali viverão felizes para sempre. A alegria e a felicidade os acompanharão, e não haverá mais tristeza nem choro. O Senhor diz ao seu povo: Eu mesmo lhes dou forças. Então, por que é que vocês têm medo de pessoas, de seres mortais, que não duram mais do que a palha? Porque esquecem o Senhor, o seu Criador, aquele que estendeu o céu e firmou a terra? Porque estão sempre com medo de inimigos cruéis, que os perseguem e estão prontos para destruí-los. Quem pode fazer a fúria deles contra vocês? Logo os prisioneiros serão postos em liberdade. Eles não morrerão, nem passarão fome. Eu, o Senhor, sou o Deus de vocês. Eu agito o mar e faço as suas ondas rugirem. O meu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. Amém. Eu dei a vocês os meus ensinamentos, e com a minha mão eu os protejo. Eu que estendi o céu e firmei a terra. Digo aos moradores de Jerusalém: vocês são o meu povo. Uma outra introdução, que vai dos versículos 17 a 23, diz assim: o sofrimento de Jerusalém vai terminar. Deus consola o seu povo, representado por Jerusalém, dizendo que o sofrimento vai terminar. Capítulo 40, versículo 2. O copo da ira de Deus vai ser tirado das mãos deles e entregues aos seus inimigos. Versículos 22 a 23. E o capítulo continua. Acorde, Jerusalém, acorde e levante-se. O Senhor fez com que você bebesse o vinho da sua ira. Você bebeu tudo e ficou bêbada. De todos os seus filhos, de todos aqueles que você criou, de todos aqueles que você criou, não houve um só que pegasse você pela mão e que a ajudasse a andar.
Você sofreu duas desgraças. A sua terra foi arrasada pelos inimigos, e a guerra e a fome mataram os seus moradores. Quem tem pena de vocês? Quem procura consolá-la? Os seus moradores desmaiam de fome e estão caídos nas esquinas das ruas. São como carneiros selvagens presos nas redes dos caçadores. Eles caíram por causa da ira do Senhor, por causa do castigo do seu Deus. Pobre Jerusalém, você está bêbada, mas não por ter bebido vinho. Agora escute o que diz o Senhor e Deus, aquele que vai defender a causa do seu povo. O Senhor diz: agora estou tirando das suas mãos o copo cheio da minha ira, o copo que fez você ficar bêbada. Você nunca mais beberá dele. Darei esse copo aos seus inimigos, aos que lhe disseram: deite-se no chão, que vamos pisar em cima de você. Você se deitou, e eles a pisaram, como se você fosse o pó da rua. Vamos para a leitura em Spurgeon. Estava relacionado ao versículo 6, ao versículo 5, que diz assim. Nós lemos todo o capítulo, mas o versículo diz assim: versículo 5. Virei logo salvá-los. Está chegando o dia da minha vitória, e eu governarei todos os povos. Nações distantes esperam por mim e confiam em mim para protegê-las. E o devocional diz assim: em épocas de provas severas, o cristão não tem nada na terra em que possa confiar, e é, portanto, compelido a lançar-se somente sobre seu Deus. Quando sua embarcação já afundou quase por completo e nenhuma libertação humana pôde ser útil, ele deve ficar simples e plenamente entregar-se à providência e ao cuidado de Deus. Bem-aventurada a tempestade que sossobra o homem em uma rocha, como esta. Bendito furacão que leva a alma a Deus e somente a Ele. Algumas vezes não há como chegar até Deus devido à multidão de amigos. Mas, quando o homem é tão pobre, tão desamparado, que não tem mais para onde voltar-se, ele corre para os braços de seu Pai, onde é tão abençoadamente envolvido. Quando está sobrecarregado com problemas tão prementes e peculiares, a ponto de não conseguir falar deles a ninguém, senão a seu Deus, ele deve agradecer por eles, pois ele aprenderá mais do seu Senhor
nesta situação do que em qualquer outro momento. Ó cristão, arremessado por tempestades, favorável é a prova que o conduz ao Pai. Agora que você só tem seu Deus como alvo de confiança, tenha certeza de colocar toda a sua confiança nele. Não desonre o seu Senhor e Mestre com dúvidas e medos indignos, mas seja forte na fé, dando glória a Deus. Mostre ao mundo que o seu Deus tem o valor de 10.000 mundos para você. Mostre aos homens ricos o quão rico você é em sua pobreza, quando o Senhor seu Deus é seu ajudador. Mostre ao homem forte o quão forte você é em sua fraqueza, quando sob você estão os braços eternos. Agora é o momento para feitos de fé e proezas destemidas. Seja forte e muito corajoso, e o Senhor seu Deus, certamente, tão certo como ele fez os céus e a terra, glorificará a si mesmo em sua fraqueza e magnificará seu poder em sua angústia. A majestade da abóbada do céu seria corrompida se o céu fosse sustentado por uma única coluna visível, e sua fé perderia a glória se estivesse em algo discernível pelo olho carnal. Que o Espírito Santo conceda a você o descanso em Jesus, neste último dia do mês. Amém. Vamos para a leitura em Jó. Capítulo 37 de Jó, que diz assim: A tempestade me faz bater o coração, como se ele fosse pular para fora do peito. Escutem o estrondo da voz de Deus, o trovão que sai da sua boca. Ele solta relâmpagos por todos os lados do céu, e de uma ponta da terra até a outra, Então ouve-se o rugido da sua voz, o forte barulho do trovão, e durante todo o tempo os relâmpagos não param de cair. Deus troveja com a sua voz maravilhosa. Ele faz grandes coisas que não podemos compreender. Deus manda que caia neve sobre a terra e também fortes pancadas de chuva. Assim, faz com que as pessoas fiquem em casa sem poderem trabalhar, para que todos saibam que é Ele quem age. Os animais entram nas suas tocas e ali ficam escondidos. As tempestades violentas vêm do sul e o frio vem do norte. O sopro de Deus congela as águas,
que assim ficam cobertas de gelo. Deus enche de água as nuvens, e elas lançam os relâmpagos. Seguindo a ordem de Deus, as nuvens se espalham em todas as direções. Elas fazem tudo o que Deus manda. Em toda parte no mundo inteiro, Deus faz cair chuva sobre a terra, ou para castigar a gente, ou para mostrar que tem amor por nós. O infinito conhecimento de Deus. Jó, pare um instante e escute. Pense nas coisas maravilhosas que Deus faz. Será que você sabe como Deus dá a ordem para que os relâmpagos saiam brilhando das nuvens? Você sabe como as nuvens ficam suspensas no ar? Isso é uma prova do infinito conhecimento de Deus. Será que você que fica sufocado de calor na sua roupa antes de vir a tempestade de areia trazida pelo vento sul, será que você pode ajudar a Deus a estender o céu e fazer com que fique duro como uma placa em metal fundido? Ensine-nos o que devemos dizer a Ele, pois não somos capazes de pensar com clareza. Eu não teria o atrevimento de discutir com Deus. Por isso, seria pedir que Ele me destruísse. Não é possível ver o sol quando está escondido pelas nuvens, mas ele brilha de novo, depois que o vento passa e limpa o céu. No norte vemos uma luz dourada, e a glória de Deus nos enche de profunda admiração. Não podemos compreender o Todo-Poderoso, o Deus de grande poder. A sua justiça é infinita e ele não persegue ninguém. Por isso, as pessoas o temem e ele não dá importância aos que acham que são sábios. Amém. Vamos para algumas referências e comentários do capítulo 37. Capítulo 37, versículo 2. Voz de Deus. Referência. Salmo 29. Capítulo 37, versículo 15. Será que perguntas semelhantes às de Eliú estão nos versículos 15 ao 18? Serão feitas por Deus. Referências. Capítulo 38, versículos 25 a 38. Capítulo 37, versículo 18. O céu, uma placa. Aqui o céu, a divisão de cima. Aqui o céu, a divisão de cima. Referência a Gênesis, capítulo 1, versículos 7 e 8. É apresentado não como se fosse a cobertura de uma tenda. Referência Jó, capítulo 9, versículo 8. Mas como se fosse uma placa encurvada, sólida de metal. Capítulo 37, versículo 19. Ensine-nos
Eliú está zombando. Capítulo 37, versículo 20. Eu não teria o atrevimento de discutir com Deus. Ao contrário de Eliú, Jó queria fazer isso. Referência, Jó capítulo 13, versículo 22. E capítulo 23, versículos 3 a 6. E capítulo 31, versículos 35 a 37. Capítulo 37, versículo 22. Uma luz dourada, a glória de Deus. Ezequiel fala sobre isso também em Ezequiel, capítulo 1, versículo 4 e 28. Capítulo 37, versículo 23. Deus de grande poder. Referência, Jó capítulo 36, versículo 26. E é isso, gente. Capítulo 37 de Jó. Que Deus os abençoe.